Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero te perguntar, você viu o que o presidente falou para o Ratinho na entrevista que aconteceu ontem? O detalhe, a dica, né, a sugestão que ele deu ali. No meio daquela conversa toda, ele falou um negócio que provoca uma reflexão e traz para nós uma oportunidade de tentar entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje. Antes de a gente entrar no assunto, quero lembrar vocês que nesse domingo, às 18h30, lá na Barra da Tijuca, eu vou fazer o lançamento do meu livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo. Vai acontecer na Igreja Bola de Neve da Barra da Tijuca, que fica exatamente ali no supermercado Extra, na Avenida das Américas 1510. Aproveite a oportunidade, quiser lá uma dedicatória, eu vou estar lá para atendê-los, ok? Se você quiser adquirir online, se você não está no Rio de Janeiro ou não vai poder estar lá conosco, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo para poder adquirir o livro. Vamos lá. Logo no início da entrevista, o apresentador, né, o Carlos Massa, o Ratinho, ele falou assim, como é que foi esse seu início, né? Quais foram os desafios, as dificuldades e tal, né, na sua gestão? E ele disse o seguinte, olha, eu acho que a gente conseguiu contornar tudo muito bem porque tivemos logo no início, ou nesse período aí de 4 anos, tivemos a maior seca no Brasil dos últimos 90 anos e tivemos 2 geadas nesse meio tempo, ou seja, falta de água, frio intenso. Isso aí já atrapalha muito a agricultura, atrapalhou também a economia. Logo depois, no ano de 2020, tivemos o quê? Crise sanitária global que ainda está aí se arrastando até hoje. Depois, 2022, conflito lá na Europa, né? E aí ele foi mostrando todas essas coisas estranhas e foi surgindo na minha mente a seguinte pergunta: é normal isso, né? Será que é normal isso tudo acontecer exatamente quando estava realmente acontecendo nas Américas os primeiros governos conservadores da América Latina, de verdade, né? Pensa nos Estados Unidos e no Brasil. Será que é coincidência que exatamente quando os conservadores têm a primeira chance de mostrar serviço, mostrar trabalho, a gente tem no Brasil essa maior seca dos últimos 90 anos, 2 geadas, depois 2020, crise sanitária global, depois conflito na Europa, agora aí medo aí de escassez de alimento, de energia. Será que é normal? Será que é por acaso? Será que faz parte? É uma pergunta que eu deixo aí para vocês também, tá? Vocês me ajudarem a tentar responder, né? E a pergunta que fica é, será que se não fosse isso, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a influência da crise sanitária, será que o então líder lá não teria conseguido uma segunda gestão? Será que ele não estaria no poder hoje? Também é uma coisa a se pensar. Uma outra pergunta interessante que o apresentador fez para o presidente foi com relação eles estavam falando sobre deflação e tal, mas ele falou, e o preço dos alimentos, o preço da comida? Temos perspectiva de melhora? E o presidente deu uma resposta muito interessante, porque ele disse, temos sim muita perspectiva de melhora, inclusive porque nós entregamos 402 mil títulos de propriedade. Aí você fala, qual é a relação que pode haver entre uma pessoa receber um título de propriedade e baixar o preço da comida? Ele explicou que as pessoas com o título de propriedade, elas podem agora entrar no critério ou na classificação da agricultura familiar. É claro que não poderia ter esse tipo de regalia sem ter o título de posse da propriedade. Agora, com o título de propriedade, pode ser qualificado na agricultura familiar e isso vai abrir margem para uma série de benefícios, como, por exemplo, pegar empréstimos para vender direto para os municípios, por exemplo, para fins educacionais e por aí vai. Ou seja, abre margem para que a gente tenha o número de produtores rurais no Brasil, principalmente os pequenos produtores, aumentando intensamente, ok? Então, muito interessante essa perspectiva da gente ter um barateamento também no preço dos alimentos. Isso sem falar na enorme quantidade de fertilizantes que estão chegando ao Brasil. A gente não pode esquecer que não fosse a visita que o presidente fez
a Moscou, a gente poderia estar numa situação aí bem preocupante em termos desse fornecimento de fertilizantes para garantir a nossa segurança alimentar. Sem falar nisso, também foi tratada a questão do diesel, né, porque a gente produz muito, tem muita produção ali de combustível, mas não tem o refino, né? A gente consegue extrair, somos autossuficientes na extração de petróleo, mas não somos independentes no refino, o que é um grande problema para nós ainda hoje, mas se Deus quiser, nos próximos anos isso vai ser resolvido. Agora, ele falou que a visita que foi feita a Moscou não apenas garante a chegada de fertilizantes para a manutenção da nossa segurança alimentar, mas também a chegada de diesel, né? E o presidente assegurou que nos próximos 2 meses a gente deve ver uma queda bem intensa no valor do diesel. Então, foi uma conversa muito interessante, inclusive porque a conversa foi recheada de vários dados, né? Como, por exemplo, hoje a gente sabe que lá nos estados mais ao norte do país, né, os proprietários precisam preservar 80% da sua propriedade. Então isso é muito interessante para aqueles que criticam o Brasil na relação com o meio ambiente. E também fica uma crítica meio estranha, né, porque hoje a própria Europa está se desfazendo de florestas tradicionais para poder gerar energia suficiente com a queima do combustível fóssil ali, do carvão e da madeira. Vejam só a que ponto nós chegamos, né? Eles estão revigorando ou reiniciando, né, religando as suas usinas termoelétricas, que trazem fumaça pra caramba, a energia nuclear e também, por isso, se desfazendo dessas matas tradicionais. Veja o tamanho do problema. E é claro que a ida do presidente a esses programas de televisão, principalmente esses mais populares, traz um benefício muito grande, uma vez que a gente que usa as redes sociais tem a impressão de que todo mundo usa rede social. Mas ainda existe uma parte considerável do povo brasileiro que ainda se informa pela mídia tradicional. Sem falar que o público do programa em questão, o público do programa Ratinho, é um público muito popular, são de pessoas mais simples, né? Pessoas que não são das classes mais elevadas. Então, a presença do presidente ali é muito importante para este tipo de comunicação. Então, é uma estratégia muito interessante, tão interessante quanto a participação do presidente nos podcasts, né? O último podcast foi feito com colaboração entre vários canais ali com líderes cristãos, teve uma audiência inacreditável, né? Só um dos podcasts ali, né, já estava com mais de 1 milhão de visualizações e somando todos os outros, se você for somar a quantidade de pessoas que estavam ao vivo assistindo, deu um número muito bem considerável. E é claro que ali tem uma vantagem também em virtude da descontração que fica, né? O presidente acaba se mostrando um pouco mais solto ali para conseguir conversar com o pessoal todo. Agora, nessa conversa toda do presidente lá no programa do Ratinho, a gente vê a importância da questão ambiental. E a questão ambiental ela ganha uma nova dimensão agora com a ascensão ao trono do Reino Unido do agora Charles III, né? Porque a gente sabe que Charles III é há muitos anos um divulgador dessa agenda verde. Escrevi inclusive um artigo na Gazeta do Povo essa semana sobre isso. E fica o convite até para você assinar a Gazeta do Povo, porque assinando a Gazeta do Povo vai ter acesso às minhas colunas semanais, que saem às quartas-feiras pela manhã, e vai ter acesso também à coluna de vários grandes expoentes do jornalismo nacional, como Lacombe, Fiuza, o Constantino, o J.R. Guzzo, o Alexandre Garcia, entre muitos outros, tá? Os links estão aqui embaixo. Lembrando também que a partir do dia 29 a gente vai fazer um treinamento aí com o pessoal dentro daquela estratégia do Proteja Sua Mente, né, o fator 2023, que pode acontecer com o Brasil e com o mundo a partir do ano que vem, e treinamento também das questões de retórica, persuasão, estratégia de convencimento para você proteger a sua mente das mais habilidosas e sutis técnicas de persuasão, convencimento e influência, ok? Fique ligado, aqui embaixo você tem o link para adquirir o meu novo livro, A Beira do Abismo, e você tem o link para fazer a sua pré-inscrição no nosso treinamento aí, Fator 2023, Proteja Sua Mente, e também você tem um link para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, ok? Então, deixo um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, em breve a gente chega aí com mais vídeo exclusivo, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!